CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou Juliana Prado da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da 10ª temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas de carreira, gestão e negócios para inspirar você. Lembro que você pode nos ouvir e também nos ver. Inclusive, estamos com um cenário novo, então o vídeo e o áudio deste episódio já estão disponíveis nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então, ajeite seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa convidada de hoje está na empresa global de consultoria McKinsey desde 2008. Ela chegou em um momento em que a empresa tinha um ambiente mais masculino e buscava contratar mais mulheres. Lá foi pouco a pouco ganhando seu espaço, atuando em negócios como supply chain, varejo, saúde, bancos, alimentos e também outros segmentos. Bom, por 5 anos ela liderou a área de operações na América Latina, ajudando empresas dos setores financeiro, varejo, bens de consumo e enfrentou desafios aí, da digitalização, experiência do cliente, transformação da operação. Ela também esteve à frente de iniciativas de diversidade e inclusão na McKinsey, na América Latina, ajudando a formar esse quadro hoje, que tem cerca de 50% de mulheres na consultoria aqui no Brasil. Antes disso, o seu primeiro trabalho em uma consultoria foi na Roland Berger. Ela é formada em engenharia química pela USP e fez MBA no INSEAD e também na Wharton Business School. Bom, em 2024, ela se tornou líder da McKinsey aqui no Brasil, que conta com mais de 1.000 funcionários aí e que em 2023 teve uma receita global estimada em 16 bilhões de dólares. Hoje ela tem o desafio de continuar pensando aí em como crescer de forma sustentável, mas também inclusiva. A executiva tem também a missão de buscar soluções para questões cada vez mais complexas em um cenário geopolítico instável, além de ajudar as empresas a navegarem pelos avanços da inteligência artificial. São muitos os desafios e para falar sobre eles, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com a Heloísa Calegaro, que é sócia sênior da McKinsey e Office Managing Partner do escritório da consultoria global aqui no Brasil. Heloísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Bem-vinda. Heloísa, como a gente falou aqui no começo desse episódio, você se formou em engenharia e logo depois você começou a trabalhar na consultoria Roland Berger, né? Como isso acabou acontecendo? Você já pensava em ir para essa área durante aí a faculdade? Eu, na verdade, na escola gostava muito de tudo que era relacionado a exatas, né? Química, física, matemática, e acabei indo para engenharia achando que eu ia ser engenheira mesmo, química, né? Então, na verdade, eu fui achando que ia querer fazer cosmético, perfume. E aí, no último ano da engenharia, eu fui fazer estágio na consultoria e adorei, porque acho que consultoria para esse momento da carreira, né, que é o momento inicial, é uma super escola. A gente aprende muito, é muito intenso, né? Então, é uma vida mais difícil, porque a gente trabalha muitas horas, mas ao mesmo tempo é um nível muito grande de todo dia aprender alguma coisa, né? E de estar já desde o começo em contato com os executivos sêniores das empresas, né? Então também vai te dando uma maturidade muito rápido. Aí fiz o estágio, né, do último ano em consultoria e aí estou aqui desde então, né, na consultoria. Agora, você fez também, quando você estava na graduação lá na Química, você chegou a estudar na Universidade de Hamburgo, foi isso? Isso, o Brasil tinha esse intercâmbio, né, e dava bolsa para 100 estudantes do Brasil inteiro por ano. Aí eu ganhei essa bolsa, fui fazer um ano lá, que foi muito interessante. E como é que foi? Depois você fez o Summer Job na Johnson & Johnson, né?
o MBA, No INSEAD. no INSEAD, nos Estados Unidos. Quer dizer, toda essa experiência internacional que você teve, como é que isso te ajudou na tua carreira no futuro, assim, né? Eu acho que eu tive passagem por vários países mesmo, né? Então, durante a faculdade eu morei na Alemanha, depois, quando eu ainda era analista, trabalhei um ano em Portugal, aí o INSEAD eu acabei fazendo na França e em Singapura, e fiz o finalzinho em Wharton, nos Estados Unidos. Eu acho que toda essa vivência ajudou a mostrar que o mundo é muito diverso, né? Que as pessoas pensam diferentes, culturas diferentes. O último ano da escola, né? O terceiro colegial, eu também fui fazer intercâmbio na Nova Zelândia. Foi um dos melhores anos, né, que eu tive, porque foi, né, de muito crescimento. Então, acho que é isso. É culturas diferentes, pessoas diferentes e acho que aprendi a tentar me adaptar a essas coisas, né? Você não precisa mudar quem você é quando você está numa cultura diferente, mas você tem que se ajustar de alguma maneira. Então, acho que aprendi bastante com isso. Agora, você entrou, né, como você contou para a gente aqui, na McKinsey em 2008, né? Bom, a McKinsey, uma das consultorias de estratégia mais respeitadas e mais cobiçadas, vamos dizer assim, pelos profissionais, né? Que a gente sabe em todo o mundo, né? Como é que foi a tua chegada na McKinsey? Conta para a gente um pouco como é que é esse processo seletivo, como é que foi a tua experiência? Olha, McKinsey, depois que eu fiz o INSEAD, era o sonho, né? E eu estudei muito para entrar na McKinsey, porque o processo é esse, né? Tem muita gente que quer. Então, eu me dediquei bastante mesmo no MBA para conseguir passar. E apesar de ter passado, acho que os primeiros meses, anos, tem aquela síndrome do tipo, será que, né, erraram ali no recrutamento? Que acho que é normal, muita gente sente isso, né? Eu não fui diferente. Mas também a McKinsey, ela é um lugar em que se preocupa muito com as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha as minhas inseguranças, eu tinha pessoas que estavam do meu lado ali para me ajudar, né? Tanto no dia a dia dos projetos, em conseguir fazer um modelo de Excel melhor ou uma apresentação melhor, quanto nas discussões de carreira mesmo, né? Eu achei que eu ia entrar na McKinsey e não ia ficar tanto tempo. Na verdade, eu achei que eu ia ficar uns 2 anos, ia, né, pegar a experiência lá e aquilo ia me abrir portas para fazer outras coisas. Mas no final eu acabei gostando e estou aqui até hoje. Voltando um pouquinho sobre o início aqui da sua carreira como consultora, o que você diria que mudou em relação a essa profissão ao longo aí desse tempo? E quais são os maiores desafios para quem quer seguir essa carreira hoje? Acho que muita coisa mudou, né? Então, vou começar a falar aqui algumas coisas, né? Primeira coisa, eu acho que a cultura mudou muito, né? Quando eu comecei, e aí nem falo de McKinsey ou não McKinsey, mas né, na época que eu era analista, então quase 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, existia essa cultura de tipo, trabalhar demais, de ser bonito, ficar no escritório até super tarde, da pessoa ter que Não ralar ter fim de mesmo, semana, de não né? ter o fim de semana. Quando eu era analista, isso era super normal, né? Das pessoas não tratarem também as outras pessoas de uma maneira super boa, né? Então, tinham comportamentos que hoje não seriam aceitáveis. Então, hoje, eu acho que a carreira de consultoria, e na McKinsey também, é uma carreira mais intensa do que outras carreiras, né? Mas tudo é feito com muito mais respeito, eu acho, e mesmo essa intensidade é muito menor. Então, acho que a parte de cultura é uma bem diferente. Acho que a outra coisa que mudou bastante, talvez sejam as ferramentas que a gente tem hoje, né? Então, quando eu entrei, por exemplo, se eu tinha que fazer um Excel, eu me virava ali para conseguir fazer a fórmula, né? Ou como que as coisas iam funcionar, gastava muito tempo com isso. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, de inteligência artificial, de apoio analítico, tudo isso é muito mais rápido. Então, a gente consegue hoje gastar muito menos tempo na parte operacional, de tentar desbravar uma planilha, por exemplo, e pensar muito mais no estratégico e o que está por trás daquilo. Então, por exemplo, a gente na McKinsey tem uma ferramenta que chama Lily, né, que é o nosso chat. E é incrível. E acho que é um dos cases aí de sucesso, porque em muitos lugares a gente vê ferramentas sendo criadas, mas que não são muito usadas, né? A Lily, que ela recebeu esse nome pela primeira mulher que guardava os nossos documentos na McKinsey, né? Lá nos Estados Unidos. Ela vasculha
tudo de conhecimento que a McKinsey tem, e a McKinsey investe muito em conhecimento, né? Bilhões de dólares aí, por ano. E ali ele vasculha internamente tudo, faz você chegar muito mais preparado para várias coisas. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma reunião num setor que eu não conheço direito, eu pergunto para a Lili, falo, olha, você pode olhar aí quais são as tendências desse setor, o que né, os principais temas que eu deveria, o que está na cabeça desse CEO que eu vou encontrar. E ao mesmo tempo que ela também ajuda a fazer apresentações, ajuda a fazer planilhas. E 85% das pessoas no Brasil usam Lili com frequência. Então, assim, conseguiu ganhar o seu espaço e facilita muito o dia a dia, que é algo que 20 anos atrás a gente não tinha nem de perto, né? Então, assim, pensando, né, em quem está começando, né, nessa carreira hoje, como a gente estava pensando, você diria que, porque vamos combinar que os jovens já vêm com muita habilidade, Sim. né? Você tem né, os saves aí, né? Os Sim. tech saves e tal. Você já tem que ter você já prepara eles com pensamento analítico antes do que, quer dizer, é mais fácil você formar essa geração com esse pensamento mais analítico. Eles têm mais tempo para, né, para investir nessas habilidades mais, vamos dizer... Eu acho que o pessoal mais novinho, né, que está chegando, ele já vem diferente do que quando a gente agora tem que aprender essas coisas, né? Então, acho que talvez seja uma facilidade para eles. Mas eu acho que, assim, a coisa mais importante para quem está chegando, e voltando na sua pergunta, é ter a curiosidade, é ter a vontade de ter impacto, é ter a resiliência, porque... Dado que agora a gente tem muitas ferramentas, toda essa parte mais comportamental se torna talvez um pouco mais importante do que era antes, né? É isso. Para você interagir com a ferramenta, conseguir tirar o melhor. Então, acho que, apesar do mundo estar indo mais para a parte tech, a parte humana talvez sobra um pouquinho mais de tempo para você investir nisso. Precisa investir mais e talvez seja mais importante. Sempre foi importante, claro, né? Sim. Mas continua com uma importância muito alta, vamos falar assim. Ainda fazendo comparativo aí de quando você começou e agora, você se formou em um curso que é tradicionalmente masculino, né? E por muito tempo o ambiente de consultoria também era pouco diverso, né? Como é que era para você atuar aí nesses espaços? Realmente, tanto na engenharia, não mudou muito a minha vida, né? Quando eu saí da engenharia e vim para a consultoria, porque a engenharia é mais masculino, consultoria continuou sendo. Acho que no começo tinham sim desafios, eu acho que eu tive um pouco de sorte de não ter passado por coisas muito ruins que algumas pessoas passam, né? Então isso não aconteceu comigo. Mas tinham desafios que eu ficava pensando, por exemplo, eu via colegas que levavam cliente para jantar, né? Depois de e eu achava que talvez não fazia tanto sentido eu sair com um executivo para jantar porque tinha esse negócio. Não sei se era da minha cabeça ou não, mas eu me senti um pouco menos em vantagem, né, por não poder fazer essas coisas. E aí tem várias histórias de pessoas que sofreram mesmo, né, de cliente, por exemplo, pedir para mudar porque queria uma pessoa mais sênior e masculina ali, né, que seria mais incisivo. E aí o que eu acho é que eu tive sempre muita sorte de ter sócios, né, ou pessoas mais sêniores do que eu, que sempre tiveram ali, né, me bancaram. Então, eu não sofri, mas eu vi coisas acontecendo, e hoje eu acho que o mundo mudou completamente, e eu gosto muito mais desse mundo que a gente está hoje, né? A gente na McKinsey estuda muito esse tema de diversidade, né? Já falei para a Estela algumas vezes, mas só talvez repetindo rapidamente, qual que é a crença? A crença é que se você coloca pessoas diversas na mesa, e nem estou falando só de gênero, obviamente, né? Diversas de pensamento, que fizeram faculdades diferentes, você com certeza vai ter uma resposta diferente do que se 3 pessoas aqui tiverem o mesmo background, né? E, portanto, você vai discutir coisas diferentes que provavelmente vão fazer com que a resposta e o impacto que você quer dar seja melhor, né? Porque você está trazendo diversidade, você está trazendo... Então, por exemplo, se você está discutindo um problema de uma empresa de bens de consumo, na hora que você tem pessoas diversas, você também está representando mais o que o mundo é lá fora para a decisão, né? Então, você acaba também levando em consideração os perfis dos consumidores dessa empresa. Então, a gente acredita muito em diversidade, então eu vejo isso hoje, né? A McKinsey evoluiu muito nesse tema.
nos últimos anos. E eu sinto mesmo no dia a dia. E sendo mulher, é um ambiente que eu gosto muito mais agora, porque, né, tem outras mulheres ali trabalhando comigo. Eu me lembro que a gente até né, fez uma matéria, tinham os estudos, né, que a McKinsey fez vários importantes aí na presença feminina ali, inclusive na América Latina. E eu me lembro que um dos achados é que, assim, quando você tinha pelo menos uma mulher, né, no comitê executivo e tal, o EBIT, o ROI, era 50% maiores. Eu nunca esqueci, mas... ou seja, trazia um resultado financeiro melhor ali para as empresas. Bom, isso faz 11 anos que a gente falou isso. Eu queria que você falou que está vendo um cenário melhor, mas eu queria que, apesar dessas evidências todas, você acha que houve, na sua opinião, uma evolução significativa realmente da presença das mulheres no alto escalão e nos conselhos no Brasil? A gente, né, esse estudo que você menciona que a gente fez há 11 anos, a gente replicou ele, o Brasil foi parte, né, da réplica dele, foi feito no mundo todo e várias vezes, né, e essa conclusão, ela sempre continua, que é quando você tem mais diversidade, né, no topo das empresas, você tem um resultado melhor. Não, eu sempre gosto de falar que não é uma causalidade, é uma correlação, né? A gente não está falando que é por causa disso só que isso acontece, né? Mas a correlação está lá, os números mostram, né? Apesar disso, então, assim, acho que quando a gente olha, né, 20, 10 anos atrás, as coisas melhoraram muito, mas apesar da gente mostrar com números tudo, o número continua menor do que deveria ser, talvez, né, ou que a gente gostaria que fosse. E aí uma série de coisas entram ali no caminho, maternidade, mais dificuldade mesmo, né, de avançar na carreira. Então, é algo que a sociedade ainda não está onde... A gente ainda tem, né, ainda tem um caminho aí pela frente. Aliás, você já contou, né, na entrevista, você tem 3 filhos, né? E você disse que nos primeiros 5 anos pôde trabalhar de uma maneira parcial, uma política aí da McKinsey, né? E eu queria que você contasse um pouco como é que você acha que teria sido se você não tivesse tido essa política aí, porque a gente sabe, né, 3 filhos é bastante trabalho e tal. E o quanto você acha que esse ambiente, né, mais equitativo, assim, contribui hoje, né, para as mulheres em geral? Bom, os meus 3 filhos são, né, a alegria da minha vida, o amor e tudo que, né, que eu valorizo. E com certeza, trabalhar na McKinsey me ajudou muito a conseguir conciliar as coisas. Eu não sei se eu tivesse em outro lugar como teria sido, né? Além disso, eu acho que eu tenho um marido que é super parceiro, né, que divide as coisas comigo, que entende, né, ele também trabalhou em consultoria comigo lá no começo, então ele entende a vida né, e me incentiva a progredir e tudo, mas é difícil, né, e acho que um ambiente mais diverso, e hoje eu vejo, né, as pessoas que estão saindo de licença maternidade, que estão trabalhando comigo, eu consigo ter uma empatia maior, né? Então eu consigo entender que a pessoa talvez precise de mais tempo no part-time do que, né, talvez o padrão ali. Mas eu acho que as empresas ajudando com essas políticas que deixam a vida ser mais flexível para a mãe, né? E não estou nem falando de, pelo menos para mim, esse tempo todo, não quer dizer que eu trabalhei menos, né? Mas para mim sempre foi muito importante a flexibilidade. Então, de conseguir ter alguns momentos ali ao longo do dia que eu ficava com as crianças e eu nunca me importei se, eventualmente, depois, né, de colocar todo mundo para dormir, se eu tivesse que voltar e fazer alguma coisa. Mas a flexibilidade é muito importante. Então, as empresas conseguirem dar isso, eu acho que faz toda a diferença em ajudar as pessoas passarem por essa fase que é a mais difícil, né? Hoje, a minha mais velha tem 14, o do meio tem 12 e o mais novinho vai fazer 10. Então, é muito mais fácil hoje, né? Porque eles já conseguem se virar, eles já conseguem fazer as coisas sozinhos. Então, hoje, e eu tenho uma flexibilidade ainda maior. Então, hoje a vida está mais fácil nesse sentido. Mas aquele momento que tá a turminha toda mais novinha e que você está subindo, né? Então, você está com... E coincide com a sua carreira coincide em ascensão, bem nesse né? momento, né? Que você está ali no momento que a carreira está demandando e os filhos também. Acho que se você não tem esse sistema de suporte, tanto da empresa, em casa... É muito difícil. É muito difícil anyway, mesmo tendo, né? Mas tendo, fica viável.
Uhum. E você tocou num ponto que eu acho que hoje, essa questão da flexibilidade, né? Há muita discussão aí no mercado, o trabalho híbrido, a volta no presencial e tal, anyway, a flexibilidade virou uma questão até nas entrevistas de emprego e tal. Como é que você vê isso, essa evolução aí, foi pós-pandemia, né? Eu acho que a pandemia ensinou pra gente que dá pra gente ganhar muito na vida sendo flexível, né? Então, a gente estava falando hoje de manhã do trânsito, né? Você acaba ganhando, né? No ambiente híbrido, você acaba ganhando tempo de vida porque você não está no trânsito. Então, eu acho que a gente não pode perder o que a pandemia ensinou pra gente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um ambiente que é só remoto, as pessoas acabam perdendo muito, principalmente a turminha mais jovem. Porque é no dia a dia, é sentando do lado para aprender, é no café que você conversa, né? É cruzando com alguém mais sênior que te convida para almoçar se você está no escritório, que muitas coisas acontecem. Então, acho que a empresa conseguir fazer um balanço, né? Que não perde o que a gente aprendeu, mas que também não deixa de ter ali o aprendizado no dia a dia, é o que a gente deveria perseguir, né? É o que eu estou tentando fazer na McKinsey, para a gente balancear as duas coisas. Heloísa, você ajudou a implementar várias iniciativas de diversidade e inclusão, né? Hoje vocês têm cerca de 50% de mulheres no quadro do Brasil e 48% na América Latina, são dados aproximados. O que, na sua opinião, foi essencial para vocês atingirem esse resultado? Algo que chama muito a atenção, dados bem positivos, inclusive. Uma das coisas que a gente fala no estudo, né, nos estudos, é que se esse tema não for um tema importante para a liderança da empresa, esse tema não vai para frente. Então, acho que uma das coisas, a McKinsey, dados os estudos que diversidade, né, aquilo que eu falei, pensamento diverso e tal, faz diferença, traz mais impacto para o cliente, a gente entendeu que aquilo tinha que ser uma prioridade. Dado que é uma prioridade, a gente começou a dar foco, né? É um negócio que você tem que trabalhar mais ativamente para conseguir isso, né? Talvez você tenha que fazer mais palestras para mulheres, por exemplo, para elas saberem o que é consultoria, né? Que várias mulheres talvez não saibam. Então, você se esforça um pouco mais ali e aí o resultado vem, né? Então, acho que talvez a liderança acreditar que é algo importante e dar foco para isso acontecer. Quer dizer, é uma busca mais proativa ali também, Isso, né? Com certeza. Vocês também têm outras iniciativas, né, de diversidade, por exemplo, pessoas negras, a contratação de pessoas, né, que são a primeira na família, né, que se formou na faculdade e tal. Como é que essas iniciativas, essa, né, coisa proativa de ir atrás dessa diversidade, como é que isso vem mudando a cultura da McKinsey? Você acha que teve um impacto? Você que já está há um tempo, como é que você observa isso? Acho que eu vou dar um exemplo de impacto concreto, né, na cultura. A gente no escritório, a gente faz bastante manufatura, né, em empresas, e a gente faz manufatura digital, indústria 4.0. A gente tem uma fábrica de suco de limão, não sei se você já viu lá no nosso escritório. Tem uma fábrica de suco de limão no escritório. E aí a fábrica é para a gente trazer os nossos clientes e capacitá-los em todos os temas de digital, de automação, tudo, né? E a gente faz essa capacitação de uma maneira lúdica, então a gente faz uma competição entre, né, a gente divide em grupos, aí roda a fábrica sem fazer nenhuma otimização, depois roda a fábrica de novo fazendo a otimização, e aí eles conseguem perceber que colocando, né, temas de lean, de digital, de automação, em vez de você fazer uma garrafinha de suco, no final de meia hora você faz 10 garrafinhas de suco, né? Basicamente é isso. A gente, com essa nossa iniciativa de primeira geração, o grupo, né, de primeira geração, que é um grupo muito grande, até me dá muito orgulho isso, por exemplo, usa essa fábrica para trazer estudantes de escola técnica para dar a capacitação que a gente dá para os nossos clientes. Então, eles vêm para o escritório de vez em quando no fim de semana e aí passam a manhã com a gente, aprendendo sobre Lean, sobre digital. Então, tudo que a gente está falando para os nossos clientes, né, que são pessoas várias vezes sêniores, essas pessoas de escola técnica também estão tendo essa capacitação. E é o grupo que organiza, o grupo que faz, eles que decidiram o que vão fazer. Então, isso gera uma satisfação, né? E gera essa cultura de tipo teamwork, vamos fazer junto e assim, as coisas que saem de lá são, sabe, pessoas que ficam emocionadas, é muito legal.
Interessante, que né? muda a Porque é cultura uma pra iniciativa ser- que eles mesmos, Eles é mesmos. empatia, né? Os Trazer grupos, o... eles vão fazendo. Tem uma outra coisa que a gente faz que é o Juntos, que é uma conferência para jovens estudantes negros, né? A gente já está na 6ª ou na 7ª edição esse ano. Mais de 70 empresas já ajudaram a gente a patrocinar. Acho que quase 20 mil jovens já passaram por isso. E é um dia inteiro que a gente faz para inspirar esse pessoal, né, que é mais júnior. Então, a gente traz pessoas, né, que são de sucesso, negros, a gente ensina a fazer currículo, tem uma feira de carreiras, então todas as empresas que ajudam a gente a patrocinar estão ali para recrutar essas pessoas. E também a turminha ali do MBN, que a gente chama, né, o McKinsey Black Network, que é esse grupo que idealizou e agora, né, tá tocando aí, 6ª, 7ª edição. Outra mudança na consultoria vem sendo um perfil mais variado de profissionais. É bem interessante esse ponto. Além de engenheiros e tradicionais, vocês também estão contratando pessoas com outras formações, né? Como médicos, programadores, advogados. Por que essa necessidade de contratar pessoas de formações mais variadas existe? E o que ter esse perfil mais variado acaba exigindo mais da liderança? De novo, o perfil variado é aquele da mesa, né? A gente põe pessoas que não estudaram engenharia, né? Se a gente colocar 3 engenheiros, talvez a solução seja uma mais simples. A gente põe 3 pessoas que estudaram coisas diferentes, vão pensar em coisas diferentes, resultado melhor para o cliente, né? Então, acho que tudo vem daí. Mas, claro, na hora que você contrata perfis diferentes, você tem que dar a capacitação. Então, a gente tem, por exemplo, mini MBAs para... né? Se vem um médico, por exemplo, trabalhar com a gente. Mas isso já faz um tempo que a gente tem. O que eu diria que é mais recente são todos esses perfis mais técnicos mesmo, de digital, né? Porque hoje em dia, quase tudo que a gente faz em termos de projeto tem esse elemento digital. Então, a gente precisa ter os nossos arquitetos, engenheiros de dados, porque eles trabalham ali juntos com os consultores integrativos para entregar esse todo para o cliente, né? O cliente hoje não quer mais a estratégia, ele várias vezes quer o negócio implementado. Então, a gente tem acelerado muito a contratação de perfis digitais. Cientistas de dados. Tudo assim. isso, arquitetos. Agora, Heloísa, a gente tem, né, recentemente, nos Estados Unidos, a McKinsey se comprometeu ali a priorizar a diversidade, né, na sua força de trabalho e tal. Apesar de todo esse movimento, né, que tem acontecido, né, na era Trump aí, pressionando empresas privadas, né, em relação às políticas de equidade e inclusão. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você avalia que as empresas que tiveram esse avanço, né, essa pressão para retroceder, e qual a importância de um posicionamento, né, num momento como esse aí, né? Olha, eu não consigo falar das empresas que tiveram que retroceder, né? O que eu consigo falar é que a McKinsey, a crença por trás da diversidade é aquela que eu falei, de melhores respostas. A crença não muda, né? Independente de governo. Então, a McKinsey continua acreditando que diversidade traz mais impacto, pensamentos diferentes, melhores resultados para os clientes. Mas é um momento difícil. Mas é o momento de se posicionar também, né? É o momento de se posicionar. A gente teve, né, o nosso Managing Partner Global mandando, né, um e-mail para todos os funcionários falando que a crença que diversidade traz mais impacto continua essa. Mudando de assunto, você falou sobre a inteligência artificial, né, a Lili. Quais têm sido as principais lições desse trabalho aí com a inteligência artificial até agora? Quais os frutos que surgiram disso, dessa iniciativa? Olha, acho que talvez um que é importante, que foi importante para a gente e é muito importante para os nossos clientes, é como você, tendo algo que é incrível, eu acho a Lili realmente incrível, como que você faz com que as pessoas usem? Porque muitas vezes a gente vê nossos clientes sofrendo com isso, né? Eles criam um negócio que é, né, genial e depois a adoção nem sempre vem. Então, como que você garante que você está capacitando as pessoas, né? Está tendo comunicação frequente, porque um negócio incrível que não é usado não vale para nada. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? E acho que esse aqui é um case de sucesso, porque muita gente usa, né? As pessoas começam a usar e vem o benefício, e aí não param mais de usar.
Eu acho que uma outra coisa é como isso está impactando a nossa produtividade, né? Então, Vocês já antes- mediram isso? A gente já internamente? mediu, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas qualitativamente, talvez se eu puder falar, é um ganho de tempo muito relevante, né? O que antes você, por exemplo, num projeto que você precise analisar 200 relatórios de qualquer coisa que seja, né? Antes você tinha que ler, entender, sumarizar. Agora, em alguns minutos ou horas, sumário daquilo tudo, né? Você faz um input do que você quer analisar e em alguns minutos o negócio tá feito. Aí tem a interação para entender melhor, né? Garantir que não tem, né, nenhum erro ali, porque eu acho que ainda tudo que é inteligência artificial a gente tem que garantir, né? Que ela Está vem aprendendo, né? que ela aprendeu direitinho, né, naquele tema. Mas acho que talvez as duas grandes coisas sejam essa, aumento de produtividade, e aí você para de fazer tarefas mais operacionais e começa a gastar mais tempo pensando nas coisas. Eu acho que a gente está indo por essa linha, né? Você conseguir gastar mais tempo conversando com as pessoas do cliente, né, pensando estrategicamente. E o outro é como você faz para que isso seja adotado. Você comentou, né, no começo que 85%, né, das pessoas da própria McKinsey estão usando a Lily ali já. Como é que foi? Vocês precisaram fazer algum incentivo? Conta um pouquinho desse processo para que os consultores aderissem ali à ferramenta, se empolgassem, porque, né, tem muita gente ali que chegou nesse momento ali. Eu acho que assim, capacitação e comunicação talvez sejam as duas coisas, porque daí o negócio começa a rodar pela empresa, que é legal, e aí as pessoas começam a usar mais. Mas a gente fez muita capacitação, tanto específica quanto em, sei lá, reunião de uma prática. Aí a gente mostrava um caso da Lily. Então, você em reuniões que não tem a ver com Lily, a gente começava a trazer casos de Lily para isso se inserir no nosso dia a dia. E muita comunicação e exemplos legais, né, do que a Lily fazia. Então, a gente, por exemplo, tem, na McKinsey eu faço a cada 1 mês, 2 meses, um town hall com todo mundo, né? A gente trazia, né, exemplos de Lily. Então, você vai começando a inundar ali com, né, comunicação e capacitação, e aí o negócio começa a deslanchar. Mas eu acho que assim, como você também já falou, né, por exemplo, a liderança tem que estar muito presente. E né? consultoria, na verdade, a liderança talvez entendeu o benefício, mas eu diria que não foram os primeiros a engajarem com tanta frequência, porque são sócios que estão lá há muito tempo e que sempre fizeram as coisas, né? Mas hoje em dia, aí, eu acho que até nesse caso eles aprenderam com o pessoal mais júnior, sabe? De sentar do lado, assim como o pessoal mais júnior aprende com os mais sêniores, sentar do lado, a gente ensina ali. A gente senta do lado, vê que está acontecendo uma mágica ali, você fala, nossa, quero aprender também. Então, acho que foi uma troca muito legal, essa da gente chegar até os 85%. Interessante. Já chegou a surgir uma discussão quando a inteligência artificial generativa surgiu de que ele ameaçaria consultorias a partir do momento em que se mostrasse mais assertivo para elaborar estratégias. Você acha que isso é possível? Eu acho que, bom, a gente está vendo que não, né? É aquilo que eu falei, você nunca, a ferramenta, ela faz com que você seja mais efetivo. Agora, a questão humana nunca deixou de ser, nunca foi tão importante, né? De você interagir aquilo que está saindo com o que o cliente realmente quer, com o histórico daquilo que você conhece, com a pessoa do cliente. Então, eu acho que sim, a consultoria ela tem que evoluir para conseguir usufruir ao máximo dessas ferramentas, mas eu não acho que é um tema de reposição. Agora, pensando ali, crise climática, né, que a gente vem enfrentando, crises políticas, econômicas, guerra, mudança de governo, tudo isso aí desafiando, né, o mundo, e ao mesmo tempo, né, muita gente, as empresas se apoiam aí em consultorias como a McKinsey para tomar decisões, desenhar estratégias para o futuro, pensando nessa parte estratégica. Como é que é lidar com essa pressão, né, de procurar respostas em momentos em que as respostas não são óbvias, né, que existe tanta instabilidade? Como é que você vê isso? Eu acho que a McKinsey ela faz muito bem uma coisa que é se antecipar a temas importantes, né? Então, geopolítica está acontecendo agora, né? Um monte de discussão sobre isso. Faz mais ou menos 1, 2 anos que a gente criou a nossa prática de geopolítica, né? Para
realmente entender o que está acontecendo entre os países, né, as faixas os corredores, né, a gente fala trade corridors, sustentabilidade também, né, um tema que já faz tempo que está aí, né, andando, e a McKinsey também já faz um tempo que trabalha nisso. Acho que vem daquele tema da gente ter um investimento muito grande em conhecimento, em conteúdo, né? Então, o número que eu tenho na cabeça é de 2023, a gente investiu mais de $1 bilhão em conhecimento e inovação. E isso a gente tem o MDI, né, que é o McKinsey Global Institute, que ele lidera o nosso pensamento. Então, as pessoas super fera, assim, de estratégia, elas estão lá liderando esses pensamentos sobre todos os temas que estão quentes. E aí a gente, como McKinsey, né, nos diversos lugares, a gente bebe muito dessa fonte do MDI para estar sempre, né, up to date aqui com os temas mais quentes que estão acontecendo, para a gente conseguir entregar isso para os nossos clientes também. Vocês passam por treinamentos assim constantes sobre esses temas, assim, como é que é? Tem os treinamentos, né? Tipo, toda vez que sai um report, por exemplo, novo sobre algum tema, a gente tem, né, os tempos de treinamento, nem sempre você consegue entrar, mas a gente tem uma biblioteca central, que a Lili bebe muito dela, né? Então, por exemplo, todo relatório novo, que para mim é muito bom isso, né? Todo relatório novo que sai, a gente tem um videozinho de 30 minutos com os autores do relatório explicando o que é aquilo. Então, é uma capacitação, mas é uma capacitação leve, que você faz. Se você pode, você entra, né, nas reuniões em que isso está sendo dado, senão você, na hora que você consegue, você vai lá e lê o que está acontecendo. E isso é para todo mundo? Para todo mundo. Fica aberto para todo mundo? Fica aberto para todo mundo da McKinsey. Bom, o papo tá bom, né, Estela? Tá bom, mas a gente sempre... Vamos encaminhar aqui para o final, a gente vai para o nosso quadro de dicas. Heloísa, eu queria saber o que você faz para você cuidar do seu bem-estar físico e mental. Olha, o que eu mais gosto de fazer para cuidar do meu bem-estar mesmo é ficar com a família, né? Gastar tempo com as crianças e levar na festa, levar na natação, conversar no carro, ficar ali, né, com meu marido, com as crianças em casa mesmo. Mas uma coisa que eu tenho feito nos últimos 2 anos mais forte é corrida, né? A corrida tem me ajudado muito a manter a disciplina, a ter algo que, né, eu me coloco uma meta e aí isso faz com que eu não, né, eu tenho uma planilha ali que todo dia não, né, mas algumas vezes por semana eu tenho que entregar a planilha, tenho que fazer o que está escrito lá, que senão eu não chego na prova do jeito que eu tenho que chegar. Então tem me ajudado muito, e ela é quase um link para todo o resto, porque por causa da corrida eu tenho que dormir bem, tenho que comer direito, tenho que fazer musculação, então ela tem sido o link para eu conseguir ter uma vida mais saudável. E você já participou de provas? Você está falando de provas aí? Eu fiz algumas meia maratonas, mas esse ano eu estou inscrita na minha primeira maratona. Qual que vai ser? Berlim, em setembro. Opa! Vamos ver. Depois, né, mostre fotos aí, você conquistando a medalha e tudo mais. Mas você também, alguém me falou que você gosta de cozinhar também, tem isso? Eu adoro cozinhar. Toco piano também, que é um negócio que eu aprendi quando eu era pequena. Agora? Na pandemia eu fiz muito tempo aula de piano, e aí parei, e na pandemia eu voltei a tocar, que também é um negócio que me relaxa e gosto bastante. Mas cozinhar também, eu não cozinho no dia a dia, mas eu gosto de fazer um jantar especial para a família. Mas você sabe que a gente já teve aqui uma engenheira química, que foi agora me fugiu o nome, mas que ela justamente começou a gostar de gastronomia pela questão da química, porque você mistura ali os temperos. É verdade. Não é verdade? É verdade. Não, eu gosto de comer mesmo, comida gostosa. Então, eu já fiz curso de culinária japonesa, que é o que as crianças mais adoram. Elas sempre me pedem, mas dá muito trabalho fazer, muitas horas. Mas de vez em quando eu faço para elas. E aí, cozinho bacalhau na Páscoa, esse tipo de coisa, assim, eu acho muito gostoso. E leitura, você tem algum livro para indicar pra gente? Nos últimos anos, esse último ano eu tenho lido bastante livro sobre liderança, então talvez
tem 3 livros assim que eu gostaria de falar aqui, se não for muito. Os 2 primeiros não é para puxar saco de McKinsey, mas os 2 são relacionados a McKinsey, né? Um chama CEO Excellence, e ele entrevistou uma série de CEOs ao redor do mundo, de empresas que estão indo muito bem, para entender o que esses CEOs fazem, que é diferente do que o resto, né, dos CEOs fazem. E aí tem 6 mindsets ali que, né, que se você seguir em teoria, você, né, pode ser mais successful. Achei muito interessante esse livro. E o outro, você entrevistou o Ramesh, né, que é a jornada, em português, a Jornada da Liderança, Jornada né? da Liderança. O CEO Excellence acho que não tem em português, mas o Jornada da Liderança tem. E ele fala, né, que a liderança, ela é feita inside out, né? Você ser uma pessoa que tem umas características, né, que faz com que as outras pessoas queiram trabalhar mais com você, sejam mais abertas, e também o que você empodera nas outras pessoas. Então, eles olham esses 2 elementos que eu também achei muito legal. E por último, que tem a ver com saúde, esse aqui eu ainda não acabei, mas eu estou adorando, chama Good Energy, que fala sobre como, né, coisas de bem-estar, saúde, e alimentação, como isso mexe no metabolismo e como isso faz com que a sua energia, né, das células trabalhe melhor e você tenha uma vida mais saudável. Então, tenho gostado. Esse aí eu tô devorando, né? Acho que mais uma semana eu termino ele, mas estou aqui no meio. Ótimas indicações. E filme e série, você tem alguma coisa para indicar pra gente? Série, eu gosto mais dessas séries Bobinhas, pra assim, relaxar, sabe? né? Pra relaxar e que eu consiga ver com as crianças. Sim. Então, a gente acabou de ver Modern Family, que eu achei bem legal. Grey's Anatomy, eu também gosto bastante desse tema de medicina. Então, são séries gostosas, né? Que você... Pra relaxar Pra mesmo. relaxar e que se você perde um episódio não tem problema, porque, né? Sim. E filme, não sei se eu tenho um filme assim. Eu acho que o filme que eu mais vi na vida, que eu vi várias vezes, então ao longo aí dos anos, foi o Império do Sol, né? Que acho que eu gosto da história ali do menininho que consegue, né, sobreviver e gosto também de filmes que têm momentos históricos importantes. Então esse filme foi talvez o que eu tenha mais visto. Ótimo. Agora, já que ela toca piano, vamos pedir uma dica aí de música. É também, verdade, música. Dica de música. Olha, as Alguém músicas... que você gosta de ouvir, porque daí a gente, né? É. O que eu gosto mais de ouvir são músicas agitadas para correr anos 80, porque elas me dão um ânimo. Mas vou falar que, eu sei, o ano passado foi uma febre isso, retrasado a Taylor Swift, né? E minha filha, ela tava assim, então eu acabei ficando fã, né? Das músicas e dela também. Talvez eu gosto de ouvir bastante. Tá, vamos deixar de surpresa. No final do episódio a gente Taylor toca será. da Taylor Swift. Pra fechar, tem mais uma perguntinha aí, né, Estela? Vamos lá. A última pergunta você, o que você recomendaria? Qual seria a sua dica para quem está começando num cargo de gestão e liderança hoje? Eu acho que o cuidado com as pessoas, né? No final das contas, são as pessoas que conseguem fazer tudo que a empresa vai precisar, né? Em consultoria, isso muito mais, porque a gente não tem um produto. Nosso produto são as pessoas pensando, né? Então, garantir que você mostra que você está próxima, que você é parceira, que se as coisas derem erradas, elas podem vir falar com você, que você vai estar junto com elas. Acho que é isso, é ser uma pessoa humana, né? Com humildade, mostrando vulnerabilidade. Eu acho que as pessoas, elas se sentem mais próximas e eu acho que assim elas entregam mais resultado para as empresas. Então eu diria que é esse lado humano. Bom, Heloísa, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço. Espero que você volte mais vezes em outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada. A gente conversou com a Heloísa Calegaro, que é sócia sênior da McKinsey e Office Managing Partner do escritório da consultoria global aqui no Brasil. E Estela, te vejo no próximo episódio, combinado? Com certeza. Vamos lá. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande aqui as suas sugestões para o cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje,
entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Priscila Gubiotti e da Débora Gonçalves, e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, pela Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. Eu encontro você na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio. CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.